Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Filosofia. Pessoal, vamos dar continuidade, né, às nossas correntes de pensamento aí, falando a respeito do liberalismo. Na aula passada a gente falou a respeito do liberalismo político, né? Hoje a gente vai comentar a respeito do liberalismo econômico. Vamos entender como foi essa dinâmica, né, da economia entrelaçada a essa corrente de pensamento conhecida como liberalismo, tá? Bom, a teoria do liberalismo econômico ela surgiu no contexto do fim do mercantilismo, né, período de transição ali do feudalismo para o capitalismo, período em que era necessário estabelecer novos paradigmas, novas formas, né, já que o capitalismo estava se firmando cada vez mais, né, a troca de mercadorias, o comércio, tudo já estava se fixando de uma forma melhor no pensamento das negociações e relações sociais. A ideia central do liberalismo econômico é a defesa da emancipação da economia de qualquer dogma externo a ela mesma, ou seja, a eliminação aí de interferências provenientes de qualquer meio na economia, principalmente a não intervenção do Estado no processo econômico, tá? Deixar que o próprio mercado ele dita as regras do jogo. Essa teoria ela surgiu no final do século XVIII, tendo como François Quesnay, né, um dos seus principais teóricos. Quesnay afirmava que a verdadeira atividade produtiva estava inserida na agricultura. Outro pensador que contribuiu para o desenvolvimento da teoria do liberalismo econômico foi Vincent de Gournay, o qual dizia que as atividades comerciais e industriais deveriam usufruir de liberdade para, assim, se desenvolverem e alcançarem a acumulação de capitais. No entanto, o principal teórico e pai da teoria do liberalismo econômico foi Adam Smith, tá? O economista escocês aí confrontou as ideias de Quesnay e Gournay, né, afirmando em seu livro A Riqueza das Nações as principais ideias do liberalismo econômico, né? A prosperidade econômica e a acumulação de riquezas não são concebidas através da atividade rural e nem comercial, mas sim através do trabalho livre, sem nenhum agente, né, regulador ou interventor. Isso que Adam Smith colocava, tá? Para Adam Smith, né, não eram necessárias intervenções na economia, visto que o próprio mercado, presta atenção, o próprio mercado ele dispunha de mecanismos próprios de regulação da mesma. O mercado ele ia fazer o papel da chamada mão invisível, né, que seria responsável aí por trazer benefícios para toda a sociedade, além de promover uma revolução ou evolução generalizada, ok? Então, para ele, o Estado ele não tinha que intervir em assuntos econômicos, ou seja, o próprio mercado ele se encarregava dessa organização. Os liberalistas defendem a livre concorrência e a lei da oferta e da procura, tão adotada, né, pelo sistema capitalista até nos dias de hoje, né? Esses teóricos foram os primeiros a tratar a economia como ciência, né? E aí o Adam Smith coloca, né, o que vai gerar a riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar seu desenvolvimento, né, e o seu crescimento econômico e pessoal, tá? E aqui a capa do livro dele a respeito da riqueza das nações, né? Tão importante aí com essa questão da teoria do liberalismo econômico, tá bom? Então, pessoal, basicamente essa introdução, essa parte rápida aqui com vocês para entender um pouquinho a teoria, os princípios do conceito de liberalismo econômico, né? Que é a não intervenção do Estado. Hoje o neoliberalismo, né? Neoliberalismo econômico, que é a não intervenção do Estado na economia, né? Uma defesa ínfima aí do sistema capitalista, principalmente nesse mundo global que nós vivenciamos, fazer com que o Estado ele controle menos a economia, ele intervém menos na economia e que a economia ela seja regida justamente pelas negociações, pelas grandes corporações capitalistas, né, pela lei da oferta e da procura que sempre foi impregnada pelo sistema capitalista. Quero agradecer a todos pela atenção, pela participação, lembrando a vocês que continuem prevenindo aí contra o coronavírus e que essa aula, assim como as demais, elas estão disponíveis para vocês no meu canal Geo Cerrado, meu canal no YouTube, tá? E estou aqui à disposição de vocês nesse exato momento para esclarecer as dúvidas em relação ao conteúdo via WhatsApp, tá ok? Forte abraço e até a próxima.